Existe um segredo que poucos ousam contar sobre como o mundo espiritual realmente reage à sua voz. Eu passei anos da minha vida do outro lado, estudando como as trevas se organizam, como o inimigo planeja a destruição de uma família, de uma mente, de um destino. E se tem uma coisa que aprendi vendo as coisas por dentro, é que o inferno não tem medo de quem grita. O inferno não tem medo de quem apenas frequenta uma igreja. O inferno tem medo de quem conhece a legalidade espiritual. Eu vi com meus próprios olhos planos de destruição massiva serem montados contra pessoas boas, pessoas fiéis, mas que não sabiam como se defender. E vi esses mesmos planos colapsarem, virarem pó diante de homens e mulheres que não usaram a força do braço, mas usaram uma chave específica, uma chave que tranca a porta do inferno e abre os tribunais do céu. Muitas vezes, você sente que sua vida está travada. Parece que existe uma névoa, um cansaço que não sai com sono, uma irritação que não tem motivo, portas que se fecham no último segundo. Você ora, você clama, mas parece que a oração bate no teto e volta. E a dúvida começa a sondar seu coração. Será que Deus não me ouve? Eu estou aqui hoje para te afirmar, Deus ouve. O problema não é o ouvido de Deus. O problema é a munição que você está usando. Hoje, eu não vou te dar uma fórmula mágica. Eu vou te entregar uma arma de guerra que foi deixada para nós há milênios, mas que a religiosidade e a falta de conhecimento enferrujaram. Eu vou te ensinar a usar um salmo específico, mas não é apenas ler. Até um papagaio aprende. Eu vou te ensinar a decretar isso com o entendimento de um general. Quando você entender o que vamos conversar aqui hoje, a bruxaria, a inveja, o mal olhado e as tramas ocultas não terão escolha a não ser recuar. Neste encontro, você vai aprender a sair da posição de vítima e assumir a cadeira de autoridade que é sua por direito. Vamos desmontar a estrutura do ataque que está sobre a sua vida agora. Prepare o seu espírito, tire as distrações de perto, porque o que vamos falar aqui vai mudar a frequência espiritual da sua casa ainda hoje. Antes de entrarmos nesse campo de batalha, eu preciso que você faça algo muito simples, mas que já sinaliza sua presença. Deixe o seu gostei neste vídeo. Não é por vaidade minha, é para o algoritmo entender que este conteúdo é uma arma de luz e entregá-lo para outra pessoa que está, neste momento, pensando em desistir por causa da opressão. E eu quero saber quem é o exército que está comigo hoje. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria imensa ver as nações se unindo em um só propósito. Se você está pronto para ver o agir de Deus, comente também. Eu tomo posse da minha autoridade. Vamos começar. Parte 1. Vamos falar sobre o erro silencioso da maioria dos crentes. Eu preciso começar por aqui porque, sem entender isso, o resto não vai funcionar. Durante o tempo em que servia às trevas, antes de ser resgatado pela luz, eu observava um padrão curioso. Havia pessoas que oravam horas por dia, jejuavam, mas eram alvos fáceis. Por quê? Porque a oração delas era baseada no medo e na defesa, nunca no ataque legal. Entenda uma coisa, o mundo espiritual é regido por leis. Não é uma terra sem lei, é um lugar de hierarquia, de autoridade e, acima de tudo, de decretos. A maioria das pessoas, quando sente que está sendo atacada, seja por uma inveja no trabalho, uma doença estranha ou aquela sensação de peso em casa, começa a orar de forma desesperada. Senhor, me ajuda. Senhor, tira isso de mim. Isso é válido? Claro que é. Deus é Pai e acolhe o choro. Mas para parar um ataque coordenado das trevas, o choro não é suficiente. É preciso um decreto judicial. O erro está em achar que a quantidade de palavras ou o volume da sua voz muda a situação. O que muda a situação é a precisão. Imagine que alguém está tentando invadir a sua casa física. Você não senta no sofá e chora pedindo para eles irem embora. Você chama a polícia, você aciona a lei. No mundo espiritual, muitos estão tentando expulsar ladrões com flores, quando deveriam estar apresentando a ordem de despejo assinada pelo juiz do universo. O que eu quero dizer é que você precisa parar de lutar com a sua força emocional. A bruxaria, os trabalhos feitos, as pragas lançadas, elas operam porque encontraram uma brecha de permissão, ou porque ninguém se levantou para anulá-las judicialmente. Quando você apenas se defende, você cansa.
Quem vive na defesa vive exausto, e o plano do inimigo é exatamente esse: o cansaço. A tática de Satanás é desgastar os santos do Altíssimo. Você se sente assim? Cansado de lutar e ver pouco resultado? Isso acaba hoje. Vamos mudar a chave de defesa desesperada para ataque legal. Parte 2. Para que você use a ferramenta que vou te entregar, precisamos fundamentar isso espiritualmente. Vamos falar sobre o Salmo como instrumento legal. Muita gente abre a Bíblia nos Salmos procurando poesia, procurando consolo. E sim, há consolo. Mas o livro de Salmos é, na verdade, um livro de estratégias de guerra e petições jurídicas. O rei Davi, que escreveu boa parte deles, era um guerreiro e um rei. Ele entendia de batalhas físicas e espirituais. Ele sabia que antes de vencer no campo de batalha, ele precisava vencer no tribunal de Deus. Quando alguém faz um trabalho de feitiçaria contra você, ou quando a inveja de alguém projeta maldade sobre sua vida, o que está acontecendo no mundo espiritual? Aquela pessoa está movendo espíritos ilegais para roubar a sua paz, a sua saúde ou as suas finanças. É uma invasão, é ilegal. Deus, em sua essência, é descrito como o justo juiz. A Bíblia diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Então, quando vamos usar o salmo que vou revelar e explicar, não estamos fazendo uma reza brava. Estamos entrando na sala do tribunal do céu com um documento na mão e dizendo: Senhor juiz, existe uma ilegalidade acontecendo contra a minha vida. O inimigo está tocando onde não tem permissão. Eu venho requerer a tua justiça. Você consegue sentir a diferença de peso? Isso não é misticismo. Isso é posicionamento de filho que conhece os direitos da herança. Você precisa tirar da sua mente a ideia de que o Salmo é apenas uma leitura bonita. O Salmo é uma espada. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Mas uma espada na bainha não corta nada. Uma espada pendurada na parede é apenas enfeite. Você precisa sacar a espada. E como se saca essa espada? Com a sua boca profetizando com entendimento. O mundo espiritual reage ao som da autoridade. Quando você fala a palavra, os anjos se movem e os demônios são obrigados a bater em retirada, porque eles não estão ouvindo você. Eles estão ouvindo a lei de Deus saindo da sua boca. Parte 3. Chegamos ao coração do nosso ensino. A arma que faz a bruxaria colapsar e os planos demoníacos falharem instantaneamente. Estamos falando do Salmo 35. Talvez você já tenha lido. Talvez tenha ouvido falar. Mas eu garanto que você nunca olhou para ele com a visão de quem conhece as estratégias das trevas. O Salmo 35 não é uma oração qualquer. Ele ativa 3 coisas específicas e devastadoras no campo inimigo. Preste muita atenção, porque isso é o que faz a diferença entre a vitória e a derrota. A primeira coisa que o Salmo 35 faz é chamar Deus para o conflito direto. O versículo 1 diz: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Combate contra os que combatem contra mim. Pare e pense na profundidade disso. Davi não está dizendo: Senhor, me dê força para brigar. Ele está dizendo: Senhor, assume essa briga por mim. No momento em que você declara isso com fé, você sai da frente da batalha. Você entrega a responsabilidade da guerra para o general dos exércitos. Para um ex-bruxo ou para qualquer agente das trevas, não há nada mais aterrorizante do que quando o alvo sai da frente e Deus assume a posição de combate. Enquanto a luta é contra você, o inimigo acha que pode vencer, te cansando, te confundindo. Mas quando você invoca o contende, Senhor, a hierarquia muda. O inimigo não tem poder para lutar contra o Criador. A segunda ativação do Salmo 35 é a exposição das armadilhas ocultas. O versículo 8 diz: Venha sobre ele a destruição sem o saber, e prenda-o à rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. A bruxaria trabalha nas sombras. A fofoca trabalha no sigilo. A traição acontece pelas costas. O poder das trevas está no segredo. O que esse salmo faz é jogar um holofote divino sobre o que está escondido. Ele arranca a máscara. É muito comum, depois de orar esse salmo por alguns dias, você descobrir quem realmente são as pessoas ao seu redor. Pessoas se afastam sem motivo aparente. Situações ocultas vêm à tona. Não se assuste. É o salmo funcionando. Ele está limpando o terreno.
A rede que prepararam para os seus pés, eles mesmos cairão nela. Isso é lei espiritual de retorno, garantida pela justiça divina. A terceira ativação é a desorganização do plano inimigo. O versículo 5 diz: sejam como a moinha ante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Aqui entra a figura do anjo do Senhor. Quando você dá legalidade, anjos de guerra são liberados para trazer confusão ao acampamento inimigo. Eles perdem a coordenação. O ataque, que era para ser certeiro, começa a falhar. Os inimigos começam a brigar entre si. As ferramentas que usaram contra você quebram. O Salmo 35 tira a paz dos ímpios que perseguem o justo. Ele cria um ambiente onde o mal não consegue se estabelecer, não consegue criar raiz. Parte 4. Agora que você entendeu o poder, precisamos falar sobre a prática. Como usar o Salmo 35 do jeito certo? Não adianta ler correndo no ônibus, pensando na lista de compras. Lembre-se, é um documento legal, requer postura. Primeiro, encontre um lugar onde você possa ter privacidade, nem que seja por 5 minutos. O silêncio antes da leitura é fundamental. É o momento em que você se conecta, respira fundo e foca sua intenção. Você precisa dizer ao seu espírito: agora vamos entrar em tribunal. Segundo, a leitura deve ser em voz audível. Não precisa gritar para acordar os vizinhos, mas precisa ter som. O mundo espiritual responde à vibração da palavra decretada. A fé vem pelo ouvir. O inimigo precisa ouvir a sentença dele. Leia devagar. Sinta cada palavra. Quando disser, combate contra os que combatem contra mim, visualize Deus se levantando do trono em seu favor. Terceiro, faça pausas estratégicas. Leu um versículo forte? Pare. Deixe aquilo ecoar. Diga, amém. Assim seja. Confirme a sentença. E aqui vai uma instrução de ouro. Não acrescente ódio à sua leitura. Não leia pensando no rosto da pessoa que te fez mal, desejando o mal dela. Isso contamina a sua oração. Leia focado na justiça de Deus. Deixe que Deus decida como vai tratar o inimigo. O seu papel é buscar a proteção e a justiça, não a vingança. A vingança pertence ao Senhor. Quando você entrega, você fica livre e leve, e o peso da justiça cai sobre quem tem que cair. Parte 5. Eu quero compartilhar algo para ilustrar isso. Havia um homem, vamos chamá-lo de Carlos. Carlos era um homem íntegro, trabalhador, mas de repente a vida dele virou um caos. Em questão de 3 meses, o negócio dele, que era próspero, começou a secar. Clientes antigos sumiram. Em casa, a paz acabou. Brigas surgiam do nada por motivos fúteis. Ele sentia um peso nas costas, uma dor que médico nenhum explicava. Ele orava, pedia misericórdia, mas parecia que estava enxugando gelo. Carlos estava lutando contra um ataque espiritual coordenado, possivelmente um trabalho de inveja de um concorrente desleal, mas ele lutava apenas com as emoções. Ele estava apavorado. Quando ele aprendeu sobre a legalidade do Salmo 35, a postura dele mudou. Ele parou de chorar porque eu, e começou a decretar a justiça. Ele acordava de madrugada, o horário onde o silêncio impera, e lia o Salmo 35 em voz alta. Sabe o que aconteceu? Na primeira semana, nada mudou visivelmente, mas ele sentiu que o medo saiu do coração dele. Ele recuperou a autoridade. Na segunda semana, coisas estranhas aconteceram. Um funcionário que estava roubando a empresa foi descoberto por acaso. A armadilha foi exposta. A esposa dele teve um sonho revelador e a paz voltou para o lar. O negócio não explodiu de volta imediatamente, mas a sangria parou. O ataque perdeu a sustentação. Aquilo que alimentava o mal foi cortado. Carlos venceu não porque era o mais forte, mas porque chamou o juiz para a causa. Parte 6. Mas atenção, aqui entra um ponto que diferencia quem vence uma batalha de quem vence a guerra. O Salmo 35 é um salmo de confronto. Ele é uma espada de ataque. Ele limpa a área, ele derruba as muralhas do inimigo. Mas quando você limpa um terreno, você não pode deixá-lo vazio. Onde havia trevas, agora precisa haver luz e proteção, senão o inimigo tenta voltar. Por isso, eu te apresento o selo, o presente espiritual para blindar sua vitória. Depois de orar o Salmo 35, você não fecha a Bíblia e sai correndo. Você precisa selar o ambiente com um salmo de cobertura. Eu recomendo fortemente o Salmo 91 ou o Salmo 23. Pense assim:
O Salmo 35 expulsa os invasores da sua casa. O Salmo 91 coloca trancas nas portas, alarmes nas janelas e posiciona sentinelas no portão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso firma a sua posição de segurança. Ou o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso traz a paz, o refrigério, a certeza do cuidado. Então, a sua liturgia de guerra será confronto. Salmo 35, seguido imediatamente de cobertura. Salmo 91. Isso cria um ciclo completo de libertação e proteção. Você guerreia e depois descansa. Você ataca e depois se protege. Esse equilíbrio é o que falta na vida de muitos cristãos que vivem de batalha em batalha e nunca desfrutam da paz. Parte 7. Agora, preciso ser muito honesto com você sobre as consequências espirituais dessa prática. Eu não estou aqui para te iludir dizendo que tudo serão flores no minuto seguinte. Toda ativação espiritual gera movimento. Quando você mexe no mundo espiritual, a poeira levanta. Pode ser que, ao começar a fazer isso, você sinta que as coisas agitaram um pouco. O telefone toca mais, uma situação parece ficar tensa. Não recue. Isso é o sinal de que o inimigo sentiu o golpe e está tentando te intimidar para você parar. O silêncio de Deus após a oração não é ausência, é operação. Às vezes, Deus trabalha no silêncio enquanto você dorme. As consequências positivas virão. Seu discernimento vai aumentar. Você vai começar a cheirar o perigo de longe. A paz vai se estabelecer de uma forma sólida, não aquela paz frágil que qualquer notícia ruim quebra. E o mais importante, os ataques perderão a frequência. O inimigo não é burro. Ele não gasta munição onde ele sabe que vai perder. Quando você se torna uma zona de alto risco para os demônios, eles preferem procurar alvos mais fáceis. Você se torna intocável não por ser especial, mas por estar juridicamente protegido. Parte 8. Estamos chegando ao momento de selar tudo isso. Eu quero restaurar a sua autoridade agora. Você não precisa viver se defendendo o tempo todo, olhando por cima do ombro, com medo de feitiço, com medo de olho gordo. Quem teme a Deus não precisa temer ao diabo. Você precisa aprender a se posicionar. A postura de um rei, de uma rainha, de um sacerdote no seu lar. Nada de medo, nada de urgência exagerada. A autoridade real é calma. Jesus nunca gritou com demônios por desespero. Ele dava ordens curtas e eles obedeciam. É esse nível que Deus quer para você. Entenda que a sua voz tem poder quando alinhada com a Escritura. Você é a boca de Deus na terra para a sua vida e sua família. Assuma esse posto hoje. Agora, onde você estiver, se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas concentre a sua mente. Vamos fazer uma oração de quebra de nós. Uma oração para desatar tudo o que foi amarrado e entregar a vitória nas mãos do justo juiz. Respire fundo e conecte-se com o céu agora. Senhor, justo juiz e meu defensor, eu entro agora na tua presença, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Pai, eu apresento a minha vida, a minha casa e a minha família diante do teu tribunal. Neste momento, eu levanto a espada da tua palavra. Assim como está escrito no Salmo 35, eu peço: contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Eu declaro que toda bruxaria, toda reza contrária, toda palavra de maldição, toda inveja oculta e toda armadilha preparada contra a minha vida caia por terra agora. Eu corto, desfaço e anulo a autoridade de qualquer trabalho feito nas trevas. Eu declaro que os planos do inimigo colapsam neste instante. Que a confusão entre no acampamento do adversário e que a paz reine na minha casa. Eu desato os nós da minha vida financeira. Eu desato os nós da minha saúde. Eu desato os nós dos meus relacionamentos. Senhor, retira a minha vida do ciclo de destruição e me coloca no esconderijo do Altíssimo. Eu selo este momento com a tua proteção. Que o mal não me toque, que a praga não chegue à minha tenda. Eu tomo posse da vitória que já foi conquistada na cruz. Eu sou livre, eu sou protegido e eu sou abençoado. Em nome de Jesus, amém. Sinta esse peso saindo, sinta a leveza chegando. É real. Aconteceu no mundo espiritual e vai se manifestar no mundo físico. Eu quero que você profetize a sua vitória agora. Não saia daqui sem deixar a sua marca. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: o Senhor é o meu juiz
e a minha defesa. Quando você escreve, você materializa sua fé. Você diz ao mundo físico o que acabou de crer no espiritual. Encha esses comentários com essa declaração de guerra e vitória. Use este espaço também para edificar. Se você tem um testemunho, se sentiu algo durante a oração, compartilhe. Vamos fazer destes comentários um lugar de luz, onde quem chegar triste vai ler e ser levantado pela sua fé. Seja luz na vida de alguém hoje. E se este conteúdo falou ao seu espírito, se você sentiu que isso não foi apenas um vídeo, mas uma direção divina, inscreva-se no canal. Junte-se a este exército. Ative as notificações, porque todos os dias eu trago munição pesada, para que você não apenas sobreviva, mas reine em vida. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está sofrendo ataques. Seja o canal da resposta de Deus para ela. Não deixe o medo voltar. Você agora tem a chave. Mantenha a postura. Mantenha a fé. E lembre-se, a batalha é do Senhor, mas a vitória é sua. Fiquem na paz que excede todo o entendimento. Vejo vocês no nosso próximo encontro, mais fortes do que nunca. Até lá!